Bom dia, hoje 16 de fevereiro de 2025, domingo pela manhã. Vamos continuar o nosso estudo do Novo Testamento, estudo que estamos desenvolvendo já há alguns domingos. Hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 10, versículos 25 a 37 do Evangelho de Lucas. Então, estudaremos hoje capítulo 10, versículos 25 a 37 do Evangelho de Lucas, que o título dado a esse conjunto é o Bom Samaritano, a parábola do Bom Samaritano. Parábola é uma forma didática de se tratar de um assunto, utilizando-se de elementos conhecidos para chegar aos elementos desconhecidos, ou seja, partindo do conhecido para o desconhecido, do sabido para o não sabido. Esse é o gênero didático que nós chamamos gênero parabólico, ou seja, parábolas, histórias criadas com personagens, com lugares, normalmente sem citação de nomes próprios, e que facilita a expressão de uma ideia, a expressão de um ensinamento e facilita a compreensão. Então, era muito comum nos ensinos de Jesus ele utilizar-se de meios parabólicos, utilizar-se de parábolas para enriquecer o ensinamento, dar sabor ao ensinamento. E dentre várias parábolas contadas por Jesus, há uma que se chama parábola do samaritano, do bom samaritano. E essa parábola, ela trata de um ensinamento que eu reputo interessante, importante, profundo. As parábolas, elas utilizam-se de elementos que possam favorecer um ensinamento que eu diria subentendido. As parábolas, elas trazem um ensinamento macro, que nós chamamos assim, moral da história, e trazem possibilidades, ou apresentam possibilidades de aprofundamento interpretativo a partir dos próprios elementos constantes nas parábolas, ou nesse caso, na parábola do bom samaritano. Um outro aspecto importante na interpretação de quaisquer textos é observarmos os interlocutores, no caso aqui há diálogos, então observarmos os interlocutores, observarmos a ocasião, ou seja, o contexto no qual se deu aquela interlocução, ou se dá a interlocução para que se conte a parábola, ou se deu a interlocução para que se interprete a parábola. Há que se olhar o momento em que aquilo é contado. Então, situando a parábola do bom samaritano, nós vamos verificar que a parábola ela se dá num contexto de um diálogo entre Jesus e um intérprete da lei, que algumas traduções trazem doutor da lei. A maioria traz intérprete da lei. Esse é o contexto. Jesus conversando com o doutor da lei, sendo indagado por um doutor da lei, ou melhor, por um intérprete da lei, e uma indagação provocativa. Então é importante nós entendermos o elemento provocativo da indagação, para entendermos o elemento provocativo da resposta. A figura do samaritano
é uma forma educada, no bom sentido, é uma forma provocativa, como foi a pergunta também feita a Jesus. Então é importante entendermos esse contexto. E como é que é esse contexto, então, que precede a parábola do bom samaritano? Vamos ver como Lucas grafou, traduzido aqui na Bíblia que gosto muito de usar, a Bíblia de Estudo de Genebra, já toda estragadinha aqui, de tanto que eu uso, de tanto que eu a uso. E aqui diz o texto: eis que certo homem, intérprete da lei, veja, o texto está dizendo, eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. Por isso eu disse, uma pergunta provocativa. Com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? O intérprete da lei entendia a lei. Faz uma pergunta para testar a relação da resposta com a estrutura da lei. Se era uma resposta que se ajustava à lei. E então pergunta a Jesus: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou. Jesus responde a pergunta, num primeiro momento, com uma pergunta: o que está escrito na lei? Como tu lês? Em outras traduções, como interpretas? A isto respondeu o homem. Aqui vale uma observação. Quando pergunta a Jesus qual é o que se deve fazer para ganhar a vida eterna, Jesus não responde, senão com uma pergunta: o que está escrito na lei? Como tu lês? Ele conversava com um intérprete da lei. E a lei é que levava ao Senhor. Então ele pergunta ao intérprete da lei: o que está escrito na lei? Como que a dizer: você é o intérprete, me fale o que está na lei. Mas não foi só isso que Jesus perguntou. Ele disse: o que está escrito na lei? Como tu lês? Isso é importante. Essa segunda pergunta de Jesus é importantíssima. Ele queria saber como aquele intérprete da lei interpretava a lei. Porque, em boa razão, a forma que nós interpretamos é a forma com a qual nós vivenciaremos. Então era importante saber como interpreta, para entender se aquela exegese estaria coincidente com a realidade, com a interpretação devida. Digamos, numa linguagem mais técnica, que a hermenêutica utilizada guardasse relação com a realidade do escrito. Interpretar textos não é tão simples, porque há possibilidade de alto grau de subjetivismo. E, aliás, é o que mais nós vemos, subjetivismos, inclusive meu. Porque utilizamos os elementos constantes no texto, mas com olhar e conhecimentos desses elementos pelo intérprete. Se o intérprete entende mais profundamente os elementos, ele interpreta de maneira mais substancial. Se o conhecimento dos elementos constante no texto, no caso a parábola, aqui, a interpretação fica mais rasa. Há um outro aspecto subjetivo, que são os elementos passionais, ideológicos, constantes na estrutura de pensamento do intérprete. Então, quando Jesus faz essa pergunta, o que está escrito na lei, e principalmente, como tu lês, como interpretas, é para que ele pudesse mensurar o nível da interpretação.
Não adianta apenas recitarmos a lei, aqui no exemplo. É preciso compreendê-la, mas é preciso perceber que a compreensão perpassa pela estrutura do próprio intérprete, pela estrutura de conhecimento, cultura do próprio intérprete. E nesse elemento cultura-conhecimento, o aspecto ideológico, algumas vezes, impera. Então Jesus fez essa pergunta a ele: o que está escrito na lei? Como tu lês? A isto ele respondeu, diz o evangelista: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Foi a resposta dada. Então, diz o evangelista, Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Vejamos que resposta interessante essa de Jesus. O homem pergunta o que deve fazer para viver a vida eterna. Jesus pergunta ao homem o que está escrito na lei, como tu lês. Como dizer, me fale o que você entende. O homem responde, e responde ali, digamos, textualmente, o amar a Deus e ao próximo. E Jesus então diz a ele: respondeste bem. Ou seja, você entendeu o que está na lei. O seu entendimento, a sua interpretação, ela está em conformidade com o que o texto efetivamente quer dizer. Isso é que ele respondeu ao homem. E aí ele dá um segundo elemento na resposta importantíssimo. Conhecer e não fazer, há um aspecto distônico. Então ele diz: respondeste corretamente. Em outras traduções, respondeste bem, faze isto e viverás. Faze isto. Ou seja, se você conhece, se você soube me dizer o que está escrito na lei sobre ganhar a vida eterna, faz isso, faz isto. Não adianta nós conhecermos toda a estrutura da Bíblia, conhecermos de cor e salteado, como dizia minha mãe, todas as falas do Cristo, e não vivenciar, e não viver. Tá certo? A dificuldade é viver, não é tão simples assim vivenciar. Mas o que Jesus pede aqui a esse intérprete da lei é que ele não seja somente um intérprete teórico, que ele seja um intérprete praticando. E na sequência, esse intérprete da lei não se incomodou com a questão de amar a Deus, que ele mesmo havia trazido. Amar a Deus. Ele se incomodou com amar ao próximo. E aí diz o texto, depois que Jesus disse a ele: respondeste bem, faz isto. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é meu próximo? O que significa esse justificar-se? Naquele contexto, naquela época, o próximo, a ideia de próximo, era o próprio judeu. Amar outros que não judeus, aqui eu estou usando o termo judeus por uma forma, digamos, geral, mas aqui pode ser usada para forma específica, os judeus, era a ideia do próximo. Por que eu digo de forma específica? Porque Jesus vai trazer na parábola uma pessoa que não estava no rol dos que seriam amados pelos judeus, porque era um samaritano.
todos eram hebreus. Todos hebreus. Mas a ideia de judeu e samaritano era um pouco diferente. Judeu, os habitantes da Judéia, ou os que cultuavam o pensamento judeu das tribos de Benjamim e Judá, diferente dos samaritanos, que eram vistos como, embora hebreus, não judeus, porque comungavam de um rito diferente. Então, é importante essa expressão, essa palavra justificar-se, reflexiva, porque na pergunta então do intérprete da lei, quem é meu próximo, ele estava justificando-se, dizendo, então não é para amar todo mundo, eu entendo que amar o próximo é só o meu, né? Aquele que comigo comunga do judaísmo. Eu não, ele entendia, eu não vou amar os gentios. Então é importante entender esse justificar-se, é importante entender como era o pensamento da interpretação judaica para o amar ao próximo, para compreender porque Jesus colocou um samaritano. Ele coloca 2 judeus e um samaritano na parábola, para explicar a ideia de próximo. Mas ele faz a ideia, põe o samaritano na estrutura reversa. Em vez de ser ajudado, ele ajuda. Por que na posição reversa? Porque, em tese, ele seria o judeu a ajudar qualquer pessoa. E ali Jesus faz a forma reversa. Qualquer pessoa ajudar alguém, independentemente de quem. Então, esse é o contexto no qual surge, no qual Jesus conta a parábola do bom samaritano. Entendendo o contexto, facilita-nos entender a parábola como um todo, ou seja, o sentido moral da parábola, e também alguns elementos colocados na parábola. E aí, seguindo o texto, o homem pergunta, quem é meu próximo? Justificando. Ou seja, tudo bem, desde que o próximo seja judeu, eu vou amá-lo. Se não for, não. Estou colocando lá no contexto da época, nenhuma alusão a questões religiosas atuais. Nenhuma alusão. Quem é meu próximo? Então, diz o texto, Jesus prosseguiu, dizendo, ou seja, continuou o ensinamento. Certo homem, veja que aqui Jesus não nomina o homem, não dá nacionalidade ao homem, não dá religiosidade ao homem. Certo homem. Vocês encontrarão em traduções um homem, no sentido de artigo indefinido, não no sentido de número. Um homem, ou aqui certo homem, dizendo qualquer pessoa. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o meio morto, em algumas traduções, semi-morto, em outras, deixando-o semi-morto. Contexto? Qualquer pessoa, um homem descendo de Jerusalém para Jericó, é assaltado, agredido, roubado, e ficou ali meio morto, desvanecido, meio morto, que é meio vivo, meio morto, meio vivo. Aqui vale observarmos o contexto e depois vamos analisar, mas prestemos atenção. O verbo, qual o verbo utilizado logo no início? Certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém e Jericó. 3 elementos interessantes. O verbo, aliás 4. O certo homem,
o verbo descer, o verbo Jerusalém, a palavra, desculpe, o substantivo Jerusalém, o substantivo Jericó, 2 nomes de cidades. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, em outras traduções, que ia de viagem, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. Em outras traduções, moveu-se de íntima compaixão. E chegando-se, passou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho. E colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o a uma hospedaria e tratou dele. Em outras traduções nós encontraremos e um samaritano que ia de viagem aproximou-se aos pés dele, atou-lhe as feridas, deitando azeite e vinho. Outras traduções. E no dia seguinte tirou 2 dinheiros, denários, e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Terminou a parábola. Jesus vira-se para o homem: qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. E aí então Jesus lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Em outras traduções, vai e faz o mesmo. Veja que há um ensino e há a pergunta final. Quem foi o próximo? E aí a pergunta que eu disse, no efeito reverso. Em vez de perguntar quem foi o próximo de quem ajudou, porque a ideia é amar o próximo, então Jesus foca no ajudante. E ao focar no ajudante, ele diz: quem foi o próximo daquele homem caído? E não o homem caído ser o próximo de quem ajudou. Ele faz a posição reversa, isso é importante. Ele diz: quem foi o próximo daquele? Ou seja, quem foi o que amou aquele? Porque quando fala amar o próximo, a gente olha o próximo. Ele precisa, eu ajudo. Aqui foi o contrário. O ponto de vista foi o caído para com o ajudante. Quem foi o próximo daquele homem caído? Ou seja, quem se colocou na posição de ajuda? E a resposta dada pelo intérprete da lei foi aquele que usou de misericórdia. Ele poderia ter dito o samaritano, mas vejam como era a rixa. Ele não fala o samaritano, ele diz aquele que agiu com misericórdia, usou de misericórdia. E volta Jesus dizendo: vai e faze o mesmo, em algumas traduções. Mostrando mais uma vez, não adianta pregar e nada fazer. Não nos interessa o quanto sabemos, interessa o quanto praticamos daquilo que sabemos. Saber e não fazer, melhor seria não saber. Mas se sabemos e não fazemos, é porque não queremos. Não queremos. Agora vamos... Aqui o texto, lógico, a parábola, ela traz um ensino moral. Auxiliar, prestar concurso, prestar o auxílio, o apoio, o amparo a quaisquer pessoas, independentemente de quem sejam, independentemente de julgarmos ou julgármo-las. Mas outros elementos estão contidos na parábola, que permite-nos ir um pouco mais. Permite-nos, por um processo de analogia, um processo de simetria, nós podemos ir um pouco mais. Olhemos os elementos da parábola.
nós temos Jerusalém, nós temos um homem, um certo homem, nós temos Jerusalém, nós temos Jericó, nós temos sacerdote, nós temos levita, nós temos samaritano, nós temos o estalajadeiro, a estalagem, nós temos os denários, a moeda, nós temos a cavalgadura, nós temos o óleo, o azeite, nós temos o vinho, nós temos a ferida. Vejam quantos elementos estão nessa parábola. Quantos? Agora olhemos a parábola com uma permissão interpretativa, digamos, além do principal elemento, que é o prestar o concurso a todas as pessoas. A moral da história é essa. Mas quais outros elementos, ou quais outras, eu não chamaria de interpretações, mas quais outros ensinos nós poderíamos trazer a partir dos elementos constantes na parábola? Vamos lá. Primeiro aspecto, disse no início, a parábola não fala quem é a pessoa que foi assaltada. A parábola não fala quem foi o homem machucado, se ele era judeu, se ele era samaritano, se ele era galileu, essênio, um gentio de quaisquer nacionalidades. Não fala, dizendo que qualquer pessoa está sujeita a sofrer situações inusitadas, reveses, quaisquer pessoas. Mas aqui há um ponto. Jesus utiliza-se Jerusalém, das cidades Jerusalém e Jericó. Então vamos entender o que significava Jerusalém, o que significava Jericó. Jerusalém, a cidade do templo, a cidade do monte Sião, ou Sião, a cidade do monte Moriá, e nesses dois montes a estrutura do templo. Então era uma cidade sagrada, uma cidade para a qual as pessoas se dirigiam pelo menos uma vez na vida para ir ao templo fazer suas oferendas. Então Jerusalém simboliza a cidade sagrada. Jerusalém então simboliza a elevação. O símbolo de Jerusalém é a elevação espiritual. Lá estava o templo, a cidade dos dois montes, Monte Moriá, que a tradição diz foi onde Abraão sacrificaria Isaac. Há tradição, há outras tradições que dizem ser em outro local, mas ali havia esse símbolo, onde está lá a pedra do domo, né, até hoje. Então, aqui na parábola, ele cita Jerusalém como dizer cidade do espírito, cidade espiritual, elevação espiritual. E por que eu uso a palavra elevação? Porque Jerusalém está acima do nível do mar. Ela está acima, aproximadamente 400 metros, acima do nível do mar. Então, uma elevação. Usando o nível do mar, elevação. A cidade de Jericó. Jericó era a cidade comercial da região. Era a cidade na qual se localizavam bancos, por assim chamá-los hoje, bancos, que à época podia ser chamada de casas de câmbio, para fazer a troca das moedas, moedas assírias, moedas romanas, moedas fenícias, moedas judaicas. Então ali era uma cidade, digamos, um centro comercial e um centro financeiro da região. E é uma cidade que estava abaixo do nível do mar. É interessante, veja, Jesus escolhe Jerusalém, a cidade que tem o templo e está acima do nível do mar. Escolhe Jericó, que é a cidade comercial, a cidade financeira, e está abaixo do nível do mar. Elevação, depressão, elevação, depressão. Valores espirituais, valores materiais. Então Jericó simbolizava a cidade da materialidade. E aí Jesus usa o verbo descer, para indicar que aquele homem estava descendo dos valores espirituais para os valores materiais. Aquele homem estava em queda moral.
Poderia ter dito: eis que um homem subia de Jericó para Jerusalém. Elevava-se dos valores materiais para os valores espirituais. Mas a parábola diz: descia de Jerusalém para Jericó. Mostrando então que era um caminho de queda no sentido de valores espirituais, valores materiais. Interessante esses dois símbolos. A parábola ela deixa elementos que permitem que com o passar do tempo possa ampliar a interpretação. E quando caímos dos valores espirituais para valores materiais, nós somos assaltados. Nós ficamos vulneráveis. Quando nossa atenção é para o material em detrimento do espiritual, nós ficamos vulneráveis. É aquilo que Jesus dizia: onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Não dizia ele, ajuntai tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem nada consomem, onde os ladrões não minam e não roubam. Dizia ele: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome e os ladrões minam e roubam. Ajuntai tesouros nos céus, onde nem a traça e nem a ferrugem nada consomem, e nem os ladrões minam e roubam. Pois onde estiver o teu tesouro, aí estará o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Então, quando estamos de Jerusalém para Jericó, ou seja, estamos em valores espirituais sendo preteridos aos valores materiais, nessa queda, somos presas fáceis, ou seja, somos assaltados porque ficamos vulneráveis. Então aqui havia um homem, qualquer um de nós, que foi assaltado pela sua vulnerabilidade de deixar os valores espirituais imperarem para ir para os valores materiais. Jerusalém, Jericó, duas cidades intencionalmente escolhidas para a parábola. E o direcionamento do andar, não subindo de Jericó para Jerusalém, mas descendo de Jerusalém para Jericó, não elevando-se, mas decaindo. Muito interessante. Quando abandonamos um em detrimento do outro, porque a nossa missão, a nossa função, ou melhor, nosso comportamento é associar os dois valores. Eu preciso trabalhar para me manter, é o valor material, mas eu preciso entender que a vida é mais do que isso, que há uma transcendência, o valor espiritual. Então nosso comportamento é termos a justa medida. O Elias coloca aqui, em outras palavras, seria: local de trabalho é a igreja, o que iria para a igreja colocou acima a misericórdia, sua devoção e trabalho não deveria faltar para exercer sua misericórdia para o irmão. Sim, se entendermos local de trabalho no aspecto de buscar o sustento e igreja no aspecto moral, aí sim, eu não vou colocar aqui igreja no aspecto institucional e nem no aspecto de obrigacional, mas no aspecto moral, no aspecto comportamental, no aspecto da transcendência espiritual. Ok. Mas vamos mais. Ele foi assaltado. E as pessoas que estão nesse limbo, que somos todos seres espirituais em experiências materiais, mas quando não nos fortalecemos nos valores espirituais, quando não estamos fortes nos valores da transcendência, nós ficamos meio mortos, meio vivos, semi-mortos, como está aqui na parábola. Por quê? Por exemplo, dizemos crer em Deus, mas vivemos como se Deus não existisse. Dizemos-nos imortais, mas temos medo da morte. É o conhecimento que ainda não gerou a conscientização. Quando não temos a consciência, vou usar um termo mais didático apenas para, digamos, unificar o entendimento, quando não temos a fé em exercício, aquilo que Emmanuel chama de fé operante, nós ficamos meio mortos.
É aquela dúvida constante. Quando estamos em dúvida sobre valores espirituais, valores morais, sobre a fé, a certeza em Deus, nós ficamos meio mortos, duvidando. Ora acredito, ora não. Não, eu tenho fé, mas vai que. Vejam, e Emmanuel tem até uma definição para a fé que eu achei interessante. Está na questão 354 do livro Consolador. Ele diz: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassa os limites das crenças religiosas. Então, quando estamos teoricamente com fé, mas não introjetamos essa certeza, nós vivemos titubeantes. E titubeantes, vulneráveis ficaremos no valor espiritual. Ok, esse homem foi assaltado, ficou meio morto. E segue a parábola. Casualmente, é importante nós observarmos os advérbios. Eu sempre digo aqui, nas interpretações de textos, os advérbios são importantíssimos. Porque o advérbio, ele caracteriza um tipo de ação. Casualmente é advérbio. Advérbio de motivo. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho. Olha que coisa interessante, eu fico encantado. Sacerdote. Quem era o sacerdote? Levita. Os levitas eram sacerdotes, a tribo de Levi. Se olharmos lá no Êxodo do Velho Testamento, das 12 tribos, uma delas eram os levitas, ou era a tribo levita. E os levitas eram os sacerdotes. Eles não ganharam terras, eles podiam transitar em todas. Então eles eram aqueles que faziam os serviços do templo. E o sumo sacerdote, vejam, era o único que podia entrar no templo na área chamada Santo dos Santos, Sanctus Santos, a área Santo dos Santos. Só ele podia entrar uma vez por ano. Uma vez por ano. Então vejam que era aquela pessoa importantíssima. Mas o que diz o texto? Que esse sacerdote, vejam, casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho. Mesmo caminho. Qual o caminho? Queda. Mesmo caminho. Olha que interessante. Mesmo caminho. Qual era o caminho que o homem estava passando? Jerusalém, Jericó, queda de valores. Aquele sacerdote estava também pelo mesmo caminho, ou seja, na mesma situação, olhando mais valores materiais que espirituais. E aqui utiliza-se também um elemento casualmente. O que é casualmente? Sem motivo. Nós veremos que o samaritano tinha um motivo. Sem motivo. Mostrando que mesmo o conhecedor, mesmo aquele que é a referência, pode também cair. Pode também cair. E mostrando aqui, vejamos, descendo, e casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Quando nós estamos na queda para os valores materiais, nós podemos enxergar os necessitados, mas nada fazemos. O coração está endurecido, empedernido. O foco está no quanto. E veja que o sacerdote viu o caído e passou de largo, passou distante. Quantas pessoas que se fitam unicamente nos valores materiais e não ajudam. Vivem para a materialidade, vivem para a finitude, mesmo religiosos.
mesmo religiosos, que é o exemplo aqui. Se o religioso está no mesmo caminho, ou seja, nessa queda de Jerusalém para Jericó, nessa queda de valores espirituais para materiais, por maior que seja o conhecimento religioso, os valores materiais imperarão. E sigamos. Semelhantemente, vejamos o outro advérbio. Semelhantemente, um levita, veja, poderia não ser sacerdote, mas era levita, ou seja, os agraciados. Ele pega um sacerdote específico, aquele que fazia os serviços do templo, e um levita, que deveria ser os guardiães da lei, o amar ao próximo. O levita era um dos guardiães. O levita era um guardião. A tribo de Levi, da qual saía o sacerdote. Mas aqui Jesus vai mais forte, dizendo: o sacerdote, que é o que fazia os serviços do templo, e o levita, não sacerdote, que guardava a lei. E um levita, semelhantemente, um levita descia por aquele mesmo lugar. Ou seja, também estava em queda o levita. Também estava desprezando valores espirituais, valorizando os materiais. E o que acontece com o levita? Vendo-o, ou seja, viu-o caído, também passou de largo, diz o texto. Também passou de largo. Passou longe, distante. Depois, dá uma respirada a Jesus. Em algumas traduções nós veremos a conjunção adversativa. Nessa que eu leio, não tem a conjunção adversativa. Certo samaritano, em outras traduções está mas, ou seja, a conjunção adversativa ela vai indicar uma mudança de rota, por isso ela é chamada conjunção adversativa, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Vai dizer que até aquele ponto vinha com uma linha de raciocínio, a partir da conjunção adversativa é outra linha. Mas, certo samaritano, e ao dizer certo samaritano, ele amplia o contexto, quer dizer, pode ser qualquer samaritano, vários samaritanos, culto não culto, radical não radical. Certo samaritano que ia de viagem, que seguia o seu caminho. Olha que diferença. O sacerdote ia pelo mesmo caminho do homem assaltado. O levita ia pelo mesmo caminho do homem assaltado. Quando se trata do samaritano, mas certo samaritano que ia de viagem, ou seguia o seu caminho, então o samaritano não estava de igual modo. O samaritano não estava pelo mesmo caminho. Embora estivesse transitando dos valores espirituais para os valores materiais, ele não estava em queda. Ele estava em uma missão, mas um certo samaritano que ia de viagem. Quem vai viajar, programa a sua viagem. Quem vai viajar, organiza o material necessário para a viagem. Organizamos as roupas, medicamentos. Vai que acontece algo, então eu coloco uma roupa a mais. Ou seja, quem sai de viagem, quem empreende viagem, é precavido. E esse samaritano não estava, veja que o texto não diz, e certo samaritano que ia pelo mesmo caminho. Não está dizendo isso. Não há advérbio dizendo semelhantemente, igualmente, casualmente. Não há nenhum advérbio colocado para o samaritano. Só tem aqui, claro, mas certo samaritano que seguia o seu caminho, ia de viagem, passou-lhe perto, não está mais ao largo, passou-lhe perto, vendo-o, como os outros,
moveu-se de íntima compaixão. Então ele não estava inquieto. Ele estava transitando como um missionário, como naquelas explicações espirituais de espíritos que auxiliam outros em situações difíceis, que mergulham no ambiente difícil, das mentes difíceis, das mentes complicadas, nos ambientes mais confusos. Eles vão, não se contaminam do ambiente e resgatam os necessitados. Esse samaritano estava ali, transitando com o objetivo de ver e servir. Diferentemente do sacerdote, do levita, que estavam sem função, casualmente, ocasionalmente. E ali ele transitava com o objetivo: se alguém estiver aqui caído, eu vou resgatar. Se uma alma perdida estiver, vou usar um termo mais teológico, se uma alma perdida tiver, resgatarei. Usando mais um termo teológico só para fins didáticos, por favor. Ele então se aproxima, vejamos o texto. Mas certo samaritano que seguia o seu caminho em viagem, passou-lhe perto, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Aproximou-se dele, aos pés do caído, em outras traduções. Atou-lhe as feridas. Atar a ferida, ou seja, deixa eu cuidar o que é imediato, não sangrar. Ou seja, vou atar a ferida. Atou-lhe as feridas, colocando, deitando, aplicando óleo e vinho, azeite e vinho. Olha que interessante. Azeite é emoliente. Vinho é estimulante. Vinho é estimulante. Azeite é emoliente, ou seja, o azeite ele umedece, ele acalma. O vinho, ele estimula, ele dá ânimo. O que significa isso? Quando se cuida de alguém, quando alguém precisa, que está com as feridas morais abertas, está com o ânimo afetado, vamos usar um termo mais comum, está com a sua autoestima baixa, é preciso acalmar e é preciso estimular. Um diálogo fraterno, ou em um diálogo fraterno, deve-se ouvir, usar palavras que acalmem e ao mesmo tempo usar palavras de bom ânimo. Acalmar as pessoas e mostrar caminhos, dar ânimo. Como Jesus disse: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A Bianca diz aqui de forma interessante: o cuidado exige paciência, ternura, foco, calma, estímulo positivo. Exato. Então aqui os dois elementos muito bem trabalhados. O óleo ou azeite umedece, acalma, e o vinho estimula. O vinho ali é o antioxidante. O vinho ali é o efeito, digamos, de asepsia. E o azeite é o efeito da calma. Sereniza e estimula. Sereniza e estimula. Agora há um ponto, diz aqui nossa querida amiga doutora Marlene, o que move o samaritano a eleger o que cuidar primeiro. O primeiro é a calma. Azeite e vinho. Acalme. Não é assim que a gente diz às pessoas: calma. A pessoa vem nervosa, agitada, você diz o quê? Acalme. Pode ficar tranquila. Estou com você. Conta comigo. Isso acalma. Isso sereniza. Me conta o que está acontecendo. Isso acalma. Pessoas, vou usar um termo muito corriqueiro, desabafa.
depois vem pontualmente dizendo aquilo que continuará acalmando e ao mesmo tempo abrindo, descortinando horizontes, dando ânimo para aquela pessoa. Olha, eu entendo, é muito difícil, mas é possível encontrarmos saídas. Não, vamos pensar melhor no assunto. Veja, então é importante. E por que ali o samaritano faz isso? Porque ele teve um sentimento, íntima compaixão. Compaixão vem do verbo compadecer. Compadecer, padecer juntos. O prefixo com, junto, unido. Compadecer, ou seja, é uma transferência não de realidade, mas de sentimento. A pessoa sente a dor do outro sem as angústias e ansiedades do outro. Porque o fato pelo qual o outro passa, aquela pessoa não passa, mas ela capta o sentimento. Isso é compaixão. É a ideia da misericórdia falada pelo intérprete da lei. E assim fazendo, ele coloca a pessoa sobre o seu próprio animal, diz o texto, a sua cavalgadura, diz outros textos. Como que prestou o socorro imediato. Nós todos podemos atender a alguém, cuidar de alguém, até o limite que nós podemos. E depois vamos encaminhar para quem possa cuidar melhor. Então ali ele coloca na sua cavalgadura, é como se dissesse, cedo o que é meu para você, para ajudá-lo. Dou de mim. E leva a uma estalagem. E o texto diz, embora o tenha levado para uma estalagem, diz assim, levou-o para uma hospedaria, uma estalagem, e tratou dele. Não é chegou lá e entregou. Ele tratou. Dá a entender que durante um tempo ele trata. Mesmo estando no lugar. Quantas vezes pessoas nos procuram com ansiedades e tudo mais, e nós não temos como ajudá-la porque precisaria de um atendimento especializado, profissional especializado, um psicólogo, um médico. Então nós fazemos o quê? Indicamos, sugerimos, olha, procura um psicólogo, procura um médico. Eles podem te ajudar melhor, mais, porque eles entendem desse mundo das emoções que eu não entendo. Então eu vou encaminhá-lo. Mas ao encaminhar, eu estou dando seguimento e acompanhando. Não sei cuidar, porque está além dos meus conhecimentos. E indico a quem pode cuidar. Indico a pessoa quem pode cuidar dessa pessoa. E aqui tem interessante. Tirou 2 denários, 2 dinheiros. Aqui o Rogério pergunta, onde estiver o vosso tesouro, está o vosso coração. Eu peço a alguém aqui, que eu estou lendo o texto, que procurem para mim essa assertiva. Ela está lá, salvo engano, no Sermão do Monte, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça tudo consome. Mateus, verifique lá, por favor, provavelmente capítulo 6, ou verifique onde está. Tem sempre pessoas que me ajudam aqui para a gente responder ao Rogério, porque senão eu vou ter que parar aqui e ir lá buscar, né? Porque nem tudo eu vou me lembrar de cabeça. Mas vamos tentar aqui, Rogério, eu não quero cortar o raciocínio. Achamos. Versículo 19 a versículo 21, Mateus, do capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Tá? Diz assim... Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói e os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós vossos tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói e onde ladrões não escavam nem roubam. Não minem nem roubam. Por quê? Versículo 21. Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração, aí estará também o teu coração. Então, Rogério, está no versículo 21 do capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Espero ter respondido a sua pergunta. Seguindo então, deu 2 dinheiros ao samaritano. Desculpe, ao estalajadeiro. 2 denários, 2 dinheiros. Se nós olharmos, esses 2 dinheiros, 2 denários, daria para cuidar por semanas.
tamanho o valor do dinheiro. Deu 2. É interessante, 2 dinheiros, por que não 1 dinheiro, 3 dinheiros, 2 dinheiros? Nós não estamos falando aqui de 2 valores, valores materiais, valores espirituais. É como se dissesse, cuida dele espiritualmente, cuida dele materialmente. 2 dinheiros, a dualidade da vida. Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Quando voltar, vou até dar uma grifada aqui. Quando voltar. Quer dizer que aquele homem, por isso disse no início, ele estava naquele caminho por um objetivo, e era em viagem, então era um caminho que ele transitava. Porque ele seguiria em frente e depois voltaria. É como se fosse não, é o viajante. Conhece os riscos do caminho, sabe onde tem buraco, sabe onde não tem, sabe onde tem morro para subir, morro para descer, sabe com quem encontrará naquele caminho. Então é pessoa experiente. Quem ajuda porque tem experiência. E aqui mostra isso. E outra coisa que nós vemos aqui, é aquele homem que é parábola, lógico, não é verdade, não é fato, desculpe. Eu digo assim, é verdade o sentido moral, mas não é fato, realidade o que aconteceu. Mas no sentido moral, vejamos, aquele homem vai seguir viagem e diz, tá aqui 2 dinheiros, e o que gastares a mais eu te restituirei. Quer dizer, existe uma confiabilidade ali. A pessoa do bem, a pessoa que é de bem, ela exala a confiança. Ela exala a confiança. Eu tenho uma conhecida, uma amiga, que ela é a típica pessoa de bem. Amorosa, um sentimento assim de amor, de afeto a todas as pessoas, por todas as pessoas. E uma vez ela estava na rodoviária em São Paulo, e uma senhora chegou até ela e disse assim, minha filha, eu preciso ir ao banheiro, você pode tomar conta das minhas malas? E ela falou, posso. E ela falou, mas a senhora não me conhece, eu sou uma estranha, a senhora vai confiar eu vigiar as malas da senhora? Aí ela disse assim, você tem cara de gente boa, você tem cara de gente honesta. Ah, você é boa. E foi para o banheiro. Veja que interessante. E é isso que eu sempre digo a respeito dessa pessoa. Ela tem cara de gente boa. Ela é gente boa. E a pessoa que é assim, ela exala a confiança. E isso aconteceu com ela nessa rodoviária de São Paulo, né? Lá no Tietê, no terminal Tietê. Você olha minhas malas para eu ir ao banheiro? Olha, a senhora não me conhece, como é que só confia em mim para olhar as malas? Você tem cara de ser gente honesta, de ser gente boa. Aqui o samaritano. É uma parábola, lógico, não foi um fato. Mas todo mundo que ajuda, todo mundo que tem bom sentimento é gente boa, então exala a bondade, exala a confiança, para dizer, que gastar depois eu te pago. E segue o caminho. E aquele homem samaritano segue o caminho, para cuidar de outros. Mas ele volta, porque o auxílio é constante. Ele volta. E quando volta, ele cuida daquele que já foi visto. Ele quer saber notícias. E, se preciso, continuar ajudando. Essa é a parábola. E vem Jesus depois dizendo ao homem, ao intérprete da lei, qual desses 3 é o próximo do caído? E eles respondem, e o intérprete responde, o que usou de misericórdia para com ele, o samaritano. Então percebamos que parábola é rica, é sempre rica, por menor que ela seja, ela é sempre rica. E sempre observar os elementos. Por isso eu disse no início, Jesus deu uma resposta provocativa, tal qual a pergunta provocativa.
Aí, ó, horário do nosso trem. Esse é trem de verdade, tá? É um trem mineiro, mas não é o trem no sentido mineiro. É o trem no sentido absoluto, que passa aqui bem próximo à minha casa. Eu moro no 13º andar. Então o som, ele sobe, né? E o trem passa, sei lá, uns 300 metros daqui, coisa disso, a linha, uns 300 metros do prédio, mas ele toca a buzina como se fosse aqui dentro do apartamento. Muito legal. Mas voltando, quando disse que no início Jesus foi provocado, uma pergunta provocativa, ele deu uma resposta provocativa. Qual a resposta? Colocando um samaritano. O samaritano para agir melhor. O samaritano para cumprir a lei, amar ao próximo, sem distinção de pessoas. Como quer dizer aquele intérprete da lei? Vocês distinguem pessoas. Para vocês o próximo é só o outro judeu. E aqui eu estou dizendo que o próximo é qualquer pessoa. É isso que ele estava dizendo. Então ele coloca o samaritano numa forma provocativa. Faz esse aspecto provocativo ao samaritano. É interessante. Muito rica a palavra, né? Provocativa ao samaritano, não, desculpa. Provocativa ao intérprete da lei. Uma resposta educadíssima, profunda e um texto belíssimo. Essa é a nossa, então, o nosso estudo de hoje. Esse é o nosso estudo de hoje, né? Comentando a parábola do samaritano. Não vou usar o verbo interpretando. Meu limite é muito pequeno. Comentando e sujeitando-me a erros no comentário, porque volto a dizer, todo comentário acaba trazendo um certo grau de subjetivismo. Tento não tê-lo, mas sempre tenho. Então me desculpem. E me desculpem os que possam pensar de maneira diferente, entender de maneira diferente. Mas esse é o comentário que eu depreendo quando leio a parábola do samaritano. Muito obrigado. Tenham todos um excelente domingo, uma excelente semana que se inicia hoje, né, domingo. Que Deus nos abençoe a todos, que sejamos inspirados pelo alto em todas as nossas ações dessa semana. Que o amparo divino esteja sempre sobre nós. Oi, vem cá, deixa o vovô te mostrar aqui, vem cá. Olha aqui, ó, o tanto de gente que está aqui com o vovô. A minha netinha acabou de chegar aqui. Vem cá, só para eu mostrar. Não, aqui, ó. Olha aqui para você ver o vovô. O vovô está aqui, ó. Aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. A netinha tá. Oi! Oi! Tá aqui a netinha. Gente, muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês. E realmente, que a nossa semana seja produtiva, útil, que nós sejamos úteis e que Deus sempre esteja nos abençoando. Deus lhes pague. O vovô vai ligar.